Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a escutar e a seguir aqui neste canal das 12 oficinas. Estamos com a oficina 9, a Universidade, e concretamente com um curso ou um conjunto de técnicas relacionadas a esta oficina que eu designo por o estudante de topo, o jurista ou o diplomata de topo, porque eu entendo que estas três áreas têm algo em comum em termos de expansão de conhecimento. E temos estado aqui, ao longo destas últimas 15 aulas, já vamos a meio do curso, sobretudo a dar técnicas de crescimento pessoal e de transformação que vos possam ajudar a ter ferramentas para poder agir como bons diplomatas, bons estudantes, bons juristas, ou seja, que consigam afinar o vosso discernimento, que é aqui, digamos, a arma fundamental do diplomata, do jurista e do estudante, essa capacidade de discernir, de conhecer, de estar com o outro, de aceitar a diferença e de alguma forma desenvolver também as suas capacidades, a sua própria identidade e perceber o que é seu do que é do outro num contexto cultural, do eu em relação com os outros, que é sempre mais complexo do que quando apenas pensamos no eu e no outro, não é? Numa relação quase no fundo, como se estivéssemos dentro de uma terapia ou de um terapeuta, ou seja, eu e o outro, que tem muita energia de escorpião e que não é toda a energia que aqui queremos. Aqui queremos uma energia plural, do sentir o conjunto e o coletivo, e de dentro desse coletivo também sermos capazes de perceber, entre diferentes formas de ser e estar, onde é que está o equilíbrio, onde é que está aquilo que é certo e errado de acordo com a compreensão das diferenças. Isto nem sempre é fácil, mas isto trabalha-se essencialmente com uma expansão do nosso próprio mundo, daquilo que é o nosso entorno, aquilo que é o nosso círculo, aquilo que é o conjunto dos nossos conhecimentos e da nossa realidade, e só expandindo a realidade, aumentando a vibração, porque tudo isto também tem um lado vibracional que tem que ser trabalhado, e através desse trabalho da vibração e do conhecimento da vibração nós conseguimos então elevar a nossa capacidade, aumentando assim a nossa energia. E aquilo que nós vamos falar hoje, ou a técnica que vamos trazer hoje, é uma técnica que trabalha o enraizamento a partir do equilíbrio, não é? Ou seja, a forma como, através de determinado enraizamento de energia, nós conseguimos chegar ao equilíbrio. Portanto, isto tem muito a ver com a criatividade, com a empatia e com ferramentas práticas para o crescimento pessoal que vamos hoje aqui trabalhar nesta aula, nesta 16ª aula aqui do programa do Diplomata de Topo. Então, estar enraizado e em equilíbrio implica, em primeiro lugar, uma honestidade e uma lealdade para com os outros, os adversários ou aqueles que têm opiniões, maneiras, formas de ser e estar diferentes das nossas. E este confronto com a alteridade, com a diferença, é absolutamente basilar. Eu diria que é mesmo aqui a pedra-toque para nós conseguirmos estabelecer bons equilíbrios e para nós, a partir daí, podermos também conhecer o outro. Estar em equilíbrio é essencialmente aceitar a nossa essência, diferente da essência do outro, e perceber que eu não tenho que querer colonizar o outro, mas também não tenho que me deixar colonizar pelo outro. É no respeito mútuo e na diferença, que muitas vezes pode ser uma diferença adversarial e pode ser também uma diferença cooperativa, e esperemos que a maior parte do tempo tenhamos experiências cooperativas, mas esta ideia de adversarial também é importante, porque adversarial é manifestamente diferente de inimigo, ou de algo que já passe para um campo digamos, de discussão de valor. Não é isso que está aqui em causa, porque isso leva-nos para o patamar do ego, leva-nos para o patamar da aparência, da validação, e não é de todo isso que queremos aqui trabalhar. Ou seja, queremos aqui trabalhar a diferença, que até pode estar em dissintonia, mas que de alguma forma se entende, se compreende e se ajuda mutuamente a crescer na sua diferença e, obviamente, na sua diversidade. A diversidade e a diferença aparecem aqui como um elemento unificador, mas no fundo também como a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, temos que perceber que somos todos diferentes, mas temos todos uma fraternidade que nos une. Portanto, ajudar o outro a se levantar é o único momento justo de olhar de cima, não é? Ou seja, esta ideia é precisamente que eu estava aqui a trabalhar. Ou seja, procurarmos a fraternidade, não a caridade, olhar para o outro na perspectiva de fazer com que ele encontre dentro de si a sua própria força, diferente, se calhar até em certos sentidos somos adversários, no sentido em que temos visões diferentes de vida e de mundo, mas em momento algum somos inimigos e em momento algum há aqui uma ideia de superioridade ou de ego que afasta ou impede de alguma forma a solidariedade e a ligação, que
que tenho com o meu irmão, com aquele com quem eu trabalho e com quem estou. Transformar inimigos em aliados é elevar a vibração coletiva e, portanto, cá está a ideia da diversidade, que vem de uma ideia de lealdade e de honestidade, por contraposto à inimizade, que essa vem muitas vezes de outros sentimentos negativos que devemos combater. E, portanto, aqui é sobretudo transformar inimigos em aliados e levar uma vibração coletiva, e cá está a felicidade naquela perspectiva de contentamento mútuo, é, digamos, o caminho para que haja um equilíbrio, ou para estabelecermos um equilíbrio. Teoria da empatia e da inteligência emocional, compreender e conectarmos-nos emocionalmente com o outro. A empatia é essencial para transformar adversários em parceiros. Cá está esta ideia de fazer uma diferença entre aquilo que é inimizade e aquilo que é adversariedade, e perceber que não temos que ter inimigos, podemos ter adversários, podemos ter competidores, podemos ter uma competição saudável. Aliás, a competição é em primeiro lugar connosco mesmos. O nosso primeiro adversário, o nosso primeiro desafiador somos nós mesmos, a melhorar, a sermos diferentes do que fomos no dia de ontem. Mas esta ideia de adversidade ou de transformação, de crescimento, é manifestamente diferente de inimizade, combate, de deslealdade, que são aqui, digamos, a perversão dos valores corretos de crescimento. Portanto, é importante então estabelecer através da empatia uma capacidade essencial de criar parcerias, ou pelo menos de criar situações de adversidade honesta e leal, que depois permita, evidentemente, chegar a um patamar superior, em que não tenhamos inimigos, mas sim sermos capazes de estabelecer, ou chegarmos a um ponto de estabelecimento de laços que nos permitam honestidade, compaixão e fortalecer os laços e promover o equilíbrio. E, no fundo, perceber o outro como alguém diferente de mim, que eu não tenho que colonizar, que também não me tenho que colonizar, mas que ainda assim é um caminho de autoconhecimento, de transformação e também de transformação dele. Ou seja, o outro aprende comigo como eu aprendo com o outro. E o aprendizado tem que ser visto como algo que, quando se partilha, se multiplica e não se divide. Okay? O conhecimento não se divide, o conhecimento multiplica-se. Esta é a ideia, a teoria da empatia e inteligência emocional. Passamos depois aqui para a colaboração e transformação. Temos aqui algumas ideias que eu acho que são importantes trazer aqui mais uma vez. Já tínhamos aqui falado em aulas anteriores, em lições anteriores, sobre Putnam, a questão das sociedades fortes que nascem da confiança e de apoio mútuo, e hoje trago aqui também o pensamento de Jung, que fala de elevar o outro é também evoluir a nossa própria sombra. Portanto, ajudar a crescer é parte do processo de conhecimento, de autoconhecimento e autotransformação. Ou seja, percebermos que é através da colaboração e transformação com os demais que nós acabamos por nos conhecer melhor, acabamos por evoluir e chegar a patamares de autoconhecimento e de consideração diferente, quer por nós, quer pelos outros, que realmente nos podem transformar de um ponto de vista também social e também da perspectiva do coletivo. E isto é extraordinariamente importante porque esta primeira oficina, que é a oficina da universidade, é aquela que nos introduz não só a noção de alteridade, como a noção de coletivo, ou seja, de que aquilo que é justo para mim e que é injusto para o outro, muitas vezes não é justo nem injusto para um terceiro, é apenas algo que se calhar é irrelevante ou que não terá importância de vida. A terceira posição ajuda-nos muitas vezes a compreender melhor os nossos próprios conflitos intrapsíquicos. Quando estamos apenas dois, temos tendência a impolar e, sobretudo, quando vamos para os nossos egos e não pelas nossas essências, temos tendência a não ver a realidade dos factos. A capacidade de sermos um terceiro neutro ajuda não só a compreendermos melhor a realidade a partir da realidade dos outros, como ajuda os outros que não podem ver, digamos, a si próprios dessa terceira posição, a compreenderem-se melhor, compreender melhor a posição do outro, a sua própria posição, e as duas posições em confronto ou em conjunto, a partir de uma terceira perspectiva, que essa então é aquela que nem um nem outro podem nunca ter, mesmo que se tentem colocar nos pés do outro. Portanto, este aspecto da terceira posição é muito importante e é sobretudo aqui nesta oficina da universidade que ele começa a ser trabalhado. Desenvolvimento ético e resiliência, temos aqui Kohlberg, que fala essencialmente em agir com princípios de justiça e equidade. Portanto, temos aqui também conceitos que eu já venho aqui desenvolvendo, que têm a ver com o discernimento, a ideia de justiça, de dar a cada um o que é seu, e equidade, ou seja, a real repartição não tem que ver com uma divisão cega, mas sim com uma divisão que seja proporcional. Este juízo de equidade vai mais longe e completa a própria noção de justiça.
Para além de Kohlberg, temos Werner, promover a resiliência mútua ajuda a superar adversidades, e aqui falamos muito da resiliência e do trabalho em equipa, resiliência mútua e resiliência em equipa, e isto também é como aspecto fundamental do nosso conhecimento. Cuidar do outro fortalece a nossa própria noção enquanto indivíduos, ou seja, perceber que o cuidado, não só o nosso autocuidado, mas o cuidado com o outro acaba por nos dar aqui novas ferramentas e fortalecer também a nossa própria resiliência. Exercício de reflexão e ação. Aqui trazer um exercício de reflexão e ação, em que acho que é importante aqui parar para pensar sobre alguns aspectos da vossa vida e refletir se têm ou não adversários, e se os têm, quem são e porquê. Por que razão é que têm adversários ou porque é que cria adversários, e tentar, no fundo, fazer aqui uma meditação um bocadinho sobre o porquê desta razão ou desta situação de ter adversários. Depois faça um gesto concreto de bondade ou ajuda em relação a essa pessoa, observe os efeitos em você e no outro, e portanto mais uma vez aqui um convite a fazer algo e não apenas ficar na perspectiva teórica, e depois que isto sirva para a prática de empatia ativa e transformação verdadeira dos vínculos, e portanto que assente essencialmente num crescimento baseado em situações reais e não apenas em situações projetadas. Exercícios de generosidade e meditação, a terceira e quarta parte, que são aqui importantes também de trazer. Ser compassivo consigo mesmo e com os outros, portanto aqui como aspecto de base de partida. Meditar visualizando a elevação dos que enfrentam desafios, portanto aqui pede-se que você de alguma forma tenha aquilo que se diz em religião que tem a ver com a contemplação, ou seja, seja contemplativo em situações que você viu na vida e na realidade exterior, sobre as quais possa contemplar, fazer essa visualização, ou seja, sair do paradigma do eu e do outro, e dos seus carregos e dos carregos do outro, para aquilo que é a referência de alguém que o vê, que você veja como referência e que no fundo você sinta como um paradigma, alguém que quer seguir, e visualizar exatamente padrões de elevação na forma como se enfrentam esses desafios. Prática de ações altruístas sem esperar retorno, baseado nesse próprio cultivo de ideias internas, fortalecendo a sua vibração emocional diária. Estes serão exercícios de generosidade e meditação, com base aqui naquilo que é a contemplação. Já expliquei que a contemplação é você basear-se em episódios de ação e de vivência de terceiros, a partir dos quais você constrói a sua própria dimensão de serviço. Conclusão, pratique a elevação diária, crie um hábito de 15 dias mais 15 dias vezes 2, cá está os 90 dias, escreva, reflita, incorpore vibrações, aqui a vibração sobretudo da compaixão é o que o deve aqui nesta 16ª lição reter. O equilíbrio nasce do bem compartilhado, você sabe quando ajuda o outro a subir. Este aspecto também é aqui importante que você traga na sua prática diária. Espero que tenham gostado. Esta foi a 16ª lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.